Iniciando mais um podcast, temporada Sororidade. Eu me chamo Ariane Oliveira e hoje vamos falar sobre o tema Como aprender a amar, conselhos que eu não ouvi. Eu me chamo Ariane Oliveira e aí está o meu Instagram, que também vai estar aqui embaixo para vocês seguirem. Eu sou host do Splash Talks e sócia da Splash Produtora, que cedeu esse espaço incrível para a gente estar gravando esse conteúdo aqui para vocês. E essa é a Kel Carvalho. E aqui também está o Instagram para vocês seguirem. E hoje nós vamos falar sobre amor, relacionamentos. E aí, Kel, se apresente um pouquinho pra gente. Meu nome é Kelvin, mas eu prefiro que me chamem de Kel, porque é mais fácil para as pessoas. Meu nome é muito difícil de escrever. Eu sou jornalista, sou produtora de conteúdo e escritora nas horas tranquilas, né? Gosto muito de escrever sobre o amor, né? Então, estou confortável nessa conversa. Espero. E um assunto muito vasto e incrível. Eu acho que se fosse pra gente passar 10 temporadas falando sobre o amor, a gente teria assunto aqui, né, Kel? Com toda a certeza. Se tem uma coisa que todo mundo tem para falar é sobre o amor. Sobre o amor, porque o amor ele é diferente de acordo com as perspectivas, né? Cada um tem uma visão de como o amor é. E hoje nós vamos ouvir um pouco do que a Kel tem para dizer. Sinto que não é e não vai ser o único episódio que a Kel vai estar aqui. Provavelmente vamos chamar outras mulheres para compor essa bancada também, que eu acho que vai ter muito assunto pra gente. Acho justo. Mas vamos lá. Primeira pauta. Isso aqui é complicado até pra mim, eu vou até me acomodar, porque o papo vai ficar muito bom. Que é o seguinte, o amor nem sempre é sobre um casal. Eu já achei que o amor que me preencheria ia ser só de um casal, né? Então, vamos começar a destrinchar esse primeiro tópico aí. O que é que você tem a nos dizer? Cara, essa descoberta veio pra mim numa sessão de terapia, porque o que acontece, né? Eu tinha encontrado minhas amigas de infância e parte das minhas amigas estão casando, estão tendo filhos, namorando, enfim, noivando. Idem. E aí, eu cheguei pra minha psicóloga e falei, o que tá acontecendo comigo? Eu falei, será que eu não sei amar? Porque eu vejo tudo isso, eu admiro muito isso, fico muito feliz pelas minhas amigas, mas eu não sinto vontade de viver isso, não dessa forma. E eu sinto como se eu fosse uma pessoa que não soubesse amar. Por que eu não consigo sentir isso? Né? Por que eu não me sinto confortável nessa posição? E aí a minha psicóloga olhou pra mim e falou assim, como assim você não sabe amar? Eu perdi as contas de quantas sessões de terapia aqui você falou do amor incondicional que você tem pela sua irmã, do amor que tu tem pela tua sobrinha, do amor que tu tem por escrever, pelas tuas amigas. Então, eu acho que entender que o amor, ele não é sobre uma pessoa que você está se relacionando, sexualmente falando, é um começo. Porque aí a gente sai dessa esfera de entender o amor romântico, de achar que amor é só sobre isso e não é. E a gente presta atenção nas relações que a gente tem com outras pessoas. E a partir disso, tu entende o amor de uma forma diferente. Então, quando eu tive esse start de, meu Deus, sim, eu sei amar porque eu amo outras coisas, né? E não é só amar uma pessoa, mas às vezes amar uma ideia, amar o teu trabalho, o que tu faz. Então, tu pode amar de várias formas. Não é uma pessoa necessariamente, não é uma relação de namorado, de esposo, enfim, de ficante, que às vezes a gente chama ficante também. Né? Tem vários graus de intimidade. Mas entender que o amor, ele vai muito além dessa relação, é um começo. Acho que é importante entender isso. E o amor, no caso, ele seria tipos de amor? Você acha que a gente teria tipos de amor diferentes? Porque, assim, não vamos dizer que, vamos ser, sei lá, tem 10 anos de casado. Acredito que quem tem 10 anos de casado, eu não sei, né? Porque eu nunca passei por essa experiência. Mas deve ter uma conexão muito forte. Mas o amor de mãe, por exemplo, é um outro tipo de amor. Então, eu acho que deve ter formas de classificar o amor. Será? Olha, eu não sei. Eu, particularmente, entendo o amor como uma coisa única. É um sentimento, né? E eu acho que classificar esse sentimento pode gerar muita frustração para as pessoas. Pelas minhas amigas eu tenho um tipo de amor, pelos meus pais eu tenho outro tipo de amor.
pelo meu esposo, eu tenho outro amor, e aí a gente vai criando regras para cada uma, né, dessas relações, isso pode atrapalhar. Eu acho que tentar enxergar o amor como um todo, tipo, eu te amo, sabe? Eu amo meu trabalho, eu amo a ideia, eu amo um projeto, é mais acessível para as pessoas e gera menos frustração, sabe? Porque você não fica naquela coisa de, meu Deus, eu amo meu esposo, mas eu não amo meu trabalho. Eu amo tal coisa, mas sabe? Vamos começar a olhar as coisas um pouco mais de fora e tentar não colocar tudo em gavetinhas, porque colocar em gavetinhas às vezes é um problema. Um problema. Isso. E quando você falou que sobre o processo de amor, de amar, né? Que amar, ela não é um sentimento, né? Eu acho que o processo de amar, ele perpassa por muitas coisas, né? Ele começa, parece coisa de Pinterest, né? Aquelas frasezinhas de Pinterest, de para você amar outra pessoa, você precisa se amar primeiro. Mas é muito verdade. Começa por aí, sabe? Então, assim, é um processo e existem vários passos, né? Amar não é simplesmente olhar para uma coisa e meu Deus, eu amo isso daqui. Embora a gente fale muito isso pela palavra. Euforia, né? Ai, eu amo. Mas não é assim, né? E tentar entender o sentimento de forma plena. Sentir de verdade, porque acho que às vezes falta essa consciência da gente em tudo. Deixa eu sentir isso daqui direito. Cada parte desse sentimento, né? Porque às vezes na euforia, como você falou, a gente sente muita coisa, mas a gente não tem compreensão, plenitude do que a gente está sentindo. Não, você não tem a consciência daquilo. Isso. É tipo quando você vai comer uma macarronada, por exemplo, né? Eu como muito devagar, minhas amigas têm raiva que eu como devagar. E aí eu digo assim, cara, mas é porque eu quero sentir cada ingrediente que tem aqui. Eu quero sentir o ingrediente que eu não gosto, o que eu gosto, o que talvez eu possa gostar em algum momento, do que simplesmente colocar na boca de uma vez que eu tô com muita fome, entende? Então, acho que o processo de amar, para que ele funcione e para que ele seja pleno, precisa passar por todas as fases e entender, compreender cada uma delas. Digamos que você, Kel, é uma pessoa intensa, intencional, né? Porque, assim, isso é raro da gente perceber nas pessoas, porque a gente tá em uma época que, na verdade, as pessoas elas querem viver a quantidade de coisas mais rápidas, né? E como você falou, e eu quero viajar pra você, eu quero tirar férias com você, vou marcar o dia, aquela coisa toda. E isso é a euforia que, na verdade, faz com que você não curta aquele lento processo de entender que existem as camadas a serem penetradas, né? E o amor é sobre isso. O amor é sobre isso. É sobre sentir verdadeiramente tudo que está acontecendo com você. Eu vi esses dias no Twitter uma discussão que a galera tava falando assim, seja uma emocionada. E aí tava todo mundo dizendo, todo mundo tem que ser emocionado. Eu falei, cara, vamos por partes, né? Ser emocionado é muito bom, mas se você fosse se emocionar completamente por todas as pessoas que você conhecer, você não vai ter mais paz na sua vida. Deve ser horrível. É horrível, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que encontrar esse equilíbrio de se relacionar de forma sensível com todo mundo, de forma plena, mas ter cuidado para não virar essa euforia, para não virar essa bagunça e você não sabe nem o que você tá sentindo pelaquela pessoa. Porque você tá ali naquela confusão toda, sabe? Sim, eu acho que a gente tem que ter inteligência emocional. Isso. Que é aquela... Você olha, poxa, peraí, qual é a caixinha que eu vou... A gente fala que a gente não pode colocar as coisas em caixinhas, mas assim... Digamos que o que eu preciso, o que eu posso envolver nessa atitude dessa pessoa, o que eu posso envolver Por exemplo, hoje no trabalho a gente tem tantos problemas com pessoas que são extremamente emocionadas, e isso fala também sobre amor, né? Então as pessoas, elas olhou torto, o fulano tá com raiva de mim. Então a geração do mimimi, tá difícil conviver com pessoas... E pessoas que são cheias de mimimi, eu acredito que são pessoas que não sabem amar, né? O amor, eu acredito que seja para o amor que você sente, o amor que se permite viver essas camadas e essas estruturas e essa maturidade, essa inteligência emocional, é justamente para pessoas, gente grande. O amor não é para criança. Exatamente. E eu acho que é importante muito a questão da maturidade que você levantou, mas do diálogo, né? De como você se sente em relação a isso e de olhar para os problemas com o tamanho real que eles têm, né?
E aí, esse lance do emocionado, eu sempre defendo que as pessoas precisam ter relações sensíveis e com carinho, independente de que nível de relação você tem com aquela pessoa. Então, eu vou ter carinho por você, você sendo meu ficante, tipo, te conheci hoje, não sei nem o teu nome, ou você sendo o meu marido há 10 anos. O meu carinho, a forma de respeitar o outro vai ser sempre a mesma. Uhum. E eu acho que a gente tem que partir desse ponto. E eu acho que as pessoas se emocionam, essa confusão toda de se emocionar, porque elas querem viver muito rápido. E é justo, quando a gente é jovem, a gente quer viver muito rápido. Só que aí vem toda a frustração de você não saber lidar com o outro, de você não conseguir entender. E aí são seus sentimentos e sentimentos do outro, onde que a gente encontra, onde que a gente se conecta. Não é uma tarefa fácil, é o que você disse. Precisa de muita inteligência emocional e diálogo. Viu? Ó, gente, ser adulto não é fácil, viu? É uma missão pra gente. É assim. E a maturidade, ela vem com as vivências. E eu acredito que o amor também, você não aprende a amar. Você aprende a amar amando, Kel? Qual é a sua, sua... Aprende a amar amando. Não tem outra forma de aprender a amar. Tu tem que viver isso, é um sentimento. Não tem como eu vir aqui falar sobre o amor se eu nunca amei. Então, assim, é só na vivência. E tu vai encontrar a tua forma de amar. O que pra ti é confortável, o que funciona pra ti, sabe? A tua forma de entender o amor, porque é muito íntimo e é muito particular. Às vezes as pessoas criticam muito os relacionamentos, de mas no relacionamento de fulano pode isso, pode, não pode aquilo. Mas é a forma de amar daquelas pessoas. Talvez elas estejam juntas porque elas têm a mesma forma de amar, ou pelo menos são muito parecidas. Né? Você não precisa ser idêntico à pessoa que você tá junto, mas você precisa ter princípios que conversem com os princípios dela. Eu acho que a forma de amar entra aí. E aí, por isso que você só aprende a amar amando. Com Exatamente. certeza. E como você falou, eu não consigo amar nada ou ninguém se primeiro antes eu não me amar. Então, como amar quem eu sou? Cara, é uma tarefa difícil, né? A gente fala muito sobre isso. Parece até um assunto que é batido, mas eu sempre defendo que a gente precisa falar sempre sobre isso. Porque tem que estar batendo nessa tecla. Não importa qual é a sua posição social, a mulher que você é, se você é independente, se você não é, enfim. É um desafio pra gente, porque a gente já nasce numa sociedade que tenta fazer de tudo para que a gente não se ame, né? Desde a indústria de cosméticos, enfim, várias questões envolvidas nesse processo. Então, se amar não é uma tarefa fácil, né? Você precisa se conhecer. E o processo de se conhecer também é muito difícil. As pessoas dizem, é o autoconhecimento. Você já tentou um processo de autoconhecimento? É muito difícil, porque tu vai ali passando por camadas de quem você é, e algumas camadas vão ser horríveis. Sim, Eu já lidei, monstros. exatamente, eu já estava em sessão de terapia uma vez, e aí eu comecei a falar, e eu falei assim, será que eu sou tal coisa? E aí a minha psicóloga olhou assim pra mim meio que afirmativa, né? Meu Deus, eu sou uma pessoa horrível, porque eu sou assim, eu não queria saber que eu sou assim. Uhum. Então assim, se conhecer também pode ser muito assustador, mas também é muito necessário. E aí, como que a gente aprende a se amar, né? O primeiro passo de tudo, pra mim, Sim. é você ter o seu próprio espaço, né? Eu namorei durante 6 anos, e aí fiquei solteira. Foi um relacionamento bem tranquilo, mas foi um término muito conturbado. E aí, quando eu fiquei solteira, na época eu tinha perdido os meus pais, e aí eu tava sozinha, né? E eu falei, cara, esse é o momento da minha vida que eu vou ser protagonista da minha história. Mas você fala, puxa, mas óbvio que você é protagonista da tua história. Não, nem sempre. Às vezes é a vida da Kelvin, mas a Kelvin não é protagonista da vida dela. Quem tá vivendo a vida dela são outras pessoas. É o namorado, é a mãe, é o pai, é o irmão, são os amigos, o trabalho ali, né? Então eu falei, esse é o momento em que eu vou protagonizar minha própria história. E aí, quando eu decidi isso, eu falei, tá, vamos ver aqui o que eu gosto de fazer. Vamos ver o que eu faço sozinha. Porque, eu gosto de bar tal, porque eu ia com o meu namorado, eu gostava mesmo desse bar? Ou eu me acostumei a ir para esse bar porque era o bar favorito do meu namorado, né? Então, eu falo muito para as minhas amigas que é necessário que toda mulher passe um período da vida sozinha, né?
Porque só assim você vai ser capaz de se conhecer e saber o que você gosta, sem interferência de ninguém. Onde que você gosta de ir completamente sozinha, sabe? Tipo, você vai, você levanta, você vai sozinha. Eu gosto de ir pro passeio público almoçar domingo pra comer exatamente a mesma comida todo domingo. É uma coisa que eu descobri que eu gosto de fazer sozinha, entende? Então, eu acho que começa aí esse processo de se conhecer. E aí, quando você se envolve com uma outra pessoa, você sabe quem você é. E você não se perde. Você não se transforma numa extensão daquela pessoa. Você tem a sua parte, ele ou ela tem a parte dele, e vocês se conectam. Mas essas partes não se perdem, né? Então, eu acho que se conhecer, ter o seu próprio espaço e valorizar esse espaço e essa liberdade é muito importante. E sobre o autocuidado, né? O que seria somente o autocuidado? É a gente falar, porque não sei se você conhece a roda da vida. Já viu a roda da vida? Não. A roda da vida são diversas áreas que você tem que cuidar na sua vida. De planner, né? Que vem em planner. Ah, sim, Isso, sei. uma ferramenta de coaching, que lá fala sobre espiritualidade, sobre saúde, sobre tudo. Então, assim, tu imagina a quantidade de áreas da nossa vida que a gente tem que cultivar para nós sermos pessoas mais plenas, nos sentirmos melhor conosco, né? Então, assim, eu acredito que o amor próprio é uma coisa que tem que ser cultivada. E apesar de não ser o exemplo aqui para vocês, dizer que eu tenho sou a maior referência de amor próprio, não sou. Porém, eu acredito que tem que ser uma coisa delicada, que tem que ser cuidada, tem que ser cultivada. Tem que ser alimentada, né? Todos os dias. Tipo uma plantinha, tem que regar todo dia. Rega aí teu autocuidado, né? Vai no teu tempo e enxerga o que pra ti é autocuidado. Porque às vezes a gente fica nessa pilha de fazer o que as pessoas estão fazendo. Tipo, eu lembro que no ano passado, a galera falava muito de skincare, né? Que skincare é autocuidado. E eu odeio cuidar da pele. Tenho horror cuidar da pele. Eu passo um sabonete pra limpar e é isso aí. Tipo, um hidratante e seja feliz. Eu falei, cara, eu não tô me cuidando, porque eu não faço skincare. Só que skincare generalizou, né? Só que skincare pra mim não é autocuidado. O autocuidado pra mim, por exemplo, é ler, é escrever, é a minha própria terapia, né? E aí, você falou dessa roda, né? E eu lembrei que tem esses pontos, né? Da espiritualidade, de tudo. E o autocuidado, ele vem em todos esses pontos, né? E aí, eu lembro que eu até escrevi sobre isso, né? Que o autocuidado não é só skincare, mas tu tá fazendo teus exames, tu tá cuidando do teu corpo, tu tá indo pra academia, seja pra, enfim, fazer musculação ou qualquer outro esporte. Então, não é só o que as pessoas padronizam como autocuidado. É o que você sente que é autocuidado pra você. Se autocuidado pra você é toda quinta-feira, às 9 da noite, assistir tal série, tudo bem. Fica aí no teu autocuidado, cultiva isso, não solta nunca mais na tua vida. Se é importante pra ti, não solta, né? Então, acho que o autocuidado, ele entra aí nesse ponto. Eu acho que a grande pegada é sabe o que muda a vida das pessoas? É o medo do julgamento. Eu acho que muita gente fala, eu não vou, sei lá, fazer isso, é uma coisa que eu gosto, mas eu não vou fazer porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar, né? Ainda mais com essa... Eu acho que também a questão do amor, do sentimento se esfriou muito depois das redes sociais, né? O Instagram, ele veio aí com algo muito lúdico, muito comprado. A gente já tinha o problema das redes sociais, aí veio a pandemia, que aí lascou tudo, né? Amar na pandemia e no pós-pandemia ficou assim, caótico. Né? Ficou, realmente. Eu falo, sempre comento assim com os meus amigos que eu tenho muitas histórias de dates problemáticos. Eu falo, as pessoas estão ficando doidas. Completamente doidas. E assim, depois da pandemia ficou todo mundo assim, meio bloqueado. As pessoas não sabem amar, né? E aí, ou você vê essas pessoas nessa euforia de emocionado, ou tu vê gente que quer ser um robô, que, tipo, tu pergunta se a pessoa tá bem, ela, nossa, como tu tá emocionada, menino. Mas ninguém nunca te perguntou se tu tá bem, não. Que é isso, eu tô sendo educada. E tu não tá bem, cara, você precisa de ajuda, então, o que é? Não, então, eu fui pra um date com um menino uma vez, e aí... Quando eu cheguei em casa, eu perguntei assim pra ele, você chegou bem e tal? Ele falou, nossa, já tá querendo saber onde é que eu tô, não sei o que. Eu falei, meu Deus...
Menino, a criança às vezes chegou bem em casa, tu tá vivo. Não, mas tudo bem, assim, tá tudo certo. Nossa. Se tu não tem amigo pra te perguntar se tu chegou bem em casa e tu não tá acostumado com isso, o problema é teu, entendeu? Olha o nível, né, que as O pessoas nível estão. das pessoas tão reativas, né? Elas ficam naquele pânico, porque elas não sabem reagir ao amor. Às vezes, é muito cruel dizer isso, mas a gente tá num tempo em que as pessoas não sabem reagir ao amor, né? É verdade. Elas se assustam. Eu já vivi várias situações que as pessoas disseram, nossa, eu não sei reagir a um elogio. Eu não sei reagir quando uma pessoa é legal comigo. Eu falei, meu Deus, isso é tão triste. É cômico, mas é triste, né? Como... Mas é difícil. Amar em tempos de rede social, lidar com os julgamentos que tu falou também é muito difícil. Porque a gente fica o tempo todo querendo colocar os relacionamentos nas caixinhas, né? De, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Qual é a relação que a gente tem? Tem um nome pra isso? Não tem? E aí a gente esquece de viver, né? E aí cai de novo naquela questão da plenitude. Tu não tá vivendo o momento. Tu tá ali tentando entender, tu tá preocupado demais com o futuro, com como as pessoas estão enxergando essa relação. Enfim, é complexo. É complexo e também tem a questão delas não saberem ser amadas e não saber quais são os tipos de amores que não existem, porque eu venho de gerações que não, muitas vezes, às vezes, dentro de casa não foram amadas de forma correta, como a gente estava falando aquilo, eu presenciei meu pai tratando mal minha mãe, eu presenciei meus avós, né? Então, assim, as pessoas, elas elas não sabem ser amadas porque elas não viram o amor de forma correta. E na verdade, quem há nesse mundo que tenha pisado que ama de forma correta? Eu acho que o amor é um constante aprendizado, né? Isso. Essa questão das referências pesa muito quando a gente fala de relacionamento, sabe? Então, a música do Nando Reis que ele fala isso, né? Tipo, quero ter o amor que eu cresci vendo os meus pais terem, né? Isso é muito bonito, mas na prática é difícil, porque a gente tem um país em que a gente entende na sociedade o quanto é complexo, né, os índices aí de traição, a gente se acostumou a crescer com o pai ausente, com o pai que traía a mãe, e aí a gente normalizou isso. Mas existe uma diferença muito grande do que é comum e do que é normal, né? Como é o que acontece, a gente não pode negar que se a gente juntar 10 pessoas numa mesa, 10 mulheres, e falar quem aqui teve pai ausente ou quem aqui viu o pai trair a mãe, eu te garanto que pelo menos umas 5 mulheres vão levantar a mão. Porque isso é comum, mas não é normal. Não é porque a gente cresceu vendo isso que a gente vai aceitar isso. Então, desconstruir isso dentro da gente é muito difícil. Então, tu acaba aceitando o amor que tu viu. E às vezes o amor que tu viu, que tu cresceu presenciando, não foi um amor legal. Foi abusivo, foi difícil, sabe? Não tinha diálogo, não tinha companheirismo, às vezes não tinha respeito. Então, a gente já vem aí cheia de traumas. Verdade. Então, é esse lance das referências. E é uma coisa que eu sempre digo, assim, que quando eu tô me relacionando com alguém, eu sempre presto muita atenção em como esse homem se relaciona com outras mulheres da vida dele. Eu tava uma vez num date e aí a mãe do menino ligou, né? E aí ele foi atender extremamente ignorante, super ríspido, assim, com a mãe dele. Eu falei, meu Deus, se o cara é ignorante com a mãe dele, porque não importa se a mãe dele estava errada, na minha cabeça, né, assim, não importa a circunstância, você precisa ser educado com a sua mãe, você precisa ser gentil. E ele foi super grosseiro. Eu falei, meu Deus, não tem quem faça eu beijar esse menino. A conta, traz a conta. Eu não beijo esse menino. Se não trata bem a mãe, vai tratar quem? É verdade. Entendeu? Então, eu acho que as relações ao nosso redor cai de novo no que a gente começou o nosso papo, né? Que o amor não é só sobre o relacionamento entre um homem e uma mulher, enfim, não é desse jeito. É sobre todas as pessoas que passam pela nossa vida. Com certeza. E entrando aí no terceiro tópico de relacionamentos abusivos, já que a gente puxou o gatilho aí das traições. Relacionamento abusivo, felizmente, hoje em dia é uma pauta que a gente conversa muito, né? E eu sempre falo que, embora esteja em todos os cantos na internet, a gente precisa entender que a nossa bolha, né, pode parecer que já falamos muito sobre isso na nossa bolha, mas a gente precisa entender que ainda existem mulheres de outras gerações e até mulheres que não têm acesso à informação, que elas não conseguem
identificar que elas estão no relacionamento abusivo, justamente pelo que a gente falou sobre a normalização das coisas, né? Por ser comum. É super comum que homem traia mulher. É comum, mas isso é totalmente abusivo, extremamente abusivo. Se o acordo do relacionamento era eu vou me relacionar com você e você vai se relacionar só comigo, a partir do momento que há uma quebra de acordo, né, isso é abusivo, entende? Então, identificar que você está num relacionamento abusivo não é uma tarefa fácil. Principalmente porque um dos primeiros pontos quando você está num relacionamento abusivo é que você começa a se isolar. E se tu tá se isolando, quem vai te dizer que tu tá num relacionamento abusivo? A gente ainda tem aquela cultura de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Eu falo direto, não, meta a colher, eu meto a louça inteira. Eu vou lá, eu faço um escarcéu se for amiga minha, sabe? E quando você se isola, você acaba não conseguindo identificar desde os sinais escancarados de que aquilo é abusivo até os sinais mais discretos, né? Porque hoje em dia existe o passivo-agressivo, né? Porque as pessoas acham que o relacionamento é abusivo, que a violência ela vem quando o cara bate em você, né? Só que o passivo-agressivo não, ele vai ali te chantageando, ele vai ali mexendo com a tua cabeça, com o teu emocional, ali com trocas, né? Tipo, não vai não quero, não vai com as suas amigas não, eu queria tanto que você ficasse aqui comigo, fica aqui, só nós dois. E nessa, ele vai te levando e vai te isolando das pessoas. E você não consegue identificar porque tu pensa, não, mas meu namorado não grita comigo, o namorado nunca me bateu. Mas ele fica o tempo todo te chantageando. Ele fica o tempo todo ali tentando barganhar, tentando te isolar das pessoas. Então, é muito importante ficar atento aos sinais. E eu acho que a vítima, né, a mulher que está dentro de um relacionamento abusivo, às vezes ela não tem muito o que fazer. Quem tem o que fazer é quem está do lado e está vendo isso. E às vezes é muito difícil estar na posição de amiga, né, nessa situação, porque eu já vivi isso e eu já disse, meu Deus, eu tô com raiva dela, que eu não aguento mais dizer pra minha amiga que esse cara não vale nada, que esse cara é ridículo. Mas a gente precisa ter resiliência e sororidade pra... Não, ela é vítima e eu vou segurar a mão dela aqui até o fim. É difícil você sair de um buraco desses. Muito difícil. Pra sair de um relacionamento abusivo, você só sai se você tiver rede de apoio. Seja a justiça, sejam amigos, seja a família, você precisa de rede de apoio. Sozinha você não vai sair dali. E assim, os tipos, como você já estava falando sobre os tipos de abuso, né? Às vezes o abuso também não é só de relacionamentos de homem e mulher, enfim, relacionamentos de casal, né? A gente tem esses mesmos relacionamentos com, por exemplo, pais e filhas. Sim. Relacionamentos que a mulher não pode ter sua liberdade, uma mulher divorciada, por exemplo, não tem a mesma visão na estrutura da sociedade. Enfim, a gente tem a forma em que as pessoas enxergam outras por conta dos relacionamentos. Exatamente. E aí, eu acho que a gente entra na questão de entender o amor como uma coisa que pode ser adaptada, modificada, inclusive ele pode acabar. Porque a gente cresceu com essa ideia do amor incondicional, do amor acima de tudo, né? Que o amor supera tudo e tudo você pode relativizar, mas não é bem assim. Você deu um bom exemplo, né? De, por exemplo, pai e filha. Eu cresci ouvindo isso, mas é sangue do teu sangue. Aí eu brinco, eu falo assim, meu sangue, até as muriçoca tem. Entendeu? Então, isso pra mim não é prerrogativa para que alguém possa ser abusivo comigo, né? Então, o amor, ele não tudo suporta. Ele não tem que suportar tudo, não. Isso não é legal. É uma ideia muito antiquada e frustrante. Porque você vai encontrar pessoas que você ama, que você vai amar essas pessoas, e essas pessoas podem te machucar. E essas pessoas podem ser abusivas com você. E você vai ter que sair desse relacionamento. Mesmo que você ame aquela pessoa, porque é abusivo pra você. E não é incondicional, sabe? Não existe isso, desse amor incondicional. E até quanto que o amor suporta, hein? Eu acho que as pessoas precisam saber os seus limites. E aí a gente entra no que a gente tinha falado sobre se conhecer, né? Qual que é o teu limite? E o mais importante, não procurar chegar nesse limite, né? Eu sou uma grande defensora de que as pessoas
não procurem o limite delas de tipo, vou até o meu limite. Não faz isso. Quando tu tá sentindo que tu tá chegando perto do teu limite, volta. Porque quando tu chegar nesse limite, tu já vai estar tão machucado, tão vulnerável, que não vale a pena. Então, assim, o amor suporta até aquilo que foi acordado, aquilo que foi combinado pelo casal, pelo trisal, enfim, aquilo que foi conversado, né? Saiba o seu limite, o limite do outro, e é a partir dali que vocês vão conseguir ter uma relação mais saudável. Muito bom. Dá um corte já. E como ter, esse aqui é o mais difícil. Como ter um relacionamento saudável? Cara, ter um relacionamento saudável, te dizer, não é difícil. Sério? Eu não acho difícil. Por que que tem tanta gente que... Na verdade, as estatísticas dizem ao contrário. Será que as pessoas que não estão preparadas para isso? Eu acho. Explico por que eu não acho difícil. Eu acho que, na essência, o amor é uma coisa simples. É um sentimento muito doce, muito bonito. Ele é para ser simples. Eu acho que o que complica é o contexto em que a gente está, o contexto em que a gente se relaciona. E o que a sociedade fez com que a gente entendesse o que é amor. A gente entende o amor, quais são as referências que a gente tem do amor, né? A ideia de amor, ela começou ali, lá na antiguidade. O casamento, quando ele iniciou, a própria questão da monogamia, ela iniciou por uma questão de propriedade, porque as pessoas precisavam ter acesso à propriedade, e aí elas, então temos que casar, juntar uma pessoa com a outra para que a gente tenha uma propriedade. E aí, o amor, ele foi apresentado para as pessoas, o amor romântico, né? Pelo cinema, pelas artes. E a gente tem licença poética, né? Quando a gente vai fazer um filme, quando a gente vai escrever. E as pessoas se basearam nisso para entender o amor. Então... Que parte? Qual? Essa parte do relacionamento saudável? Tudo? Eita, tá bom, não tem problema não. Eu fui mudar de câmera, aqui, aí foi pra mesma câmera. Tá bom, não tem problema não. Na parte do amor, da licença poética do amor. Isso. Então aí deixa ali agitar o bebê. Foi? Tu quer fazer a pergunta de novo? Pronto, faço. E como nós conseguimos ter um relacionamento saudável? Em quem será que está esse problema? Como é que é essa jornada? Fala um pouco mais pra gente. Eu acho que a gente pode começar entendendo que amar não é difícil. A nossa essência é de amar, né? Amar é para ser uma coisa simples. É um sentimento muito bonito. E o problema, né, ele vem porque a gente foi educado a entender o amor romântico de uma forma extremamente equivocada. Porque como que a gente foi apresentado a isso, né? Pela literatura, pelo cinema. E as artes, elas têm licença poética para criar, né? E aí a gente foi apresentado ali para Romeu e Julieta. Vamos pegar Romeu e Julieta, né? É um básico. É uma história de amor completamente caótica. Totalmente caótica, problemática, dá tudo errado, mas a gente entende que é uma história de amor lindíssima. Famosíssima, né? Famosíssima, nossa, incrível Romeu e Julieta. E tudo bem, Romeu e Julieta tem o seu valor, tá, Shakespeare? Nada contra você, tá tudo certo. Mas a gente foi apresentado a isso. E na nossa cabeça, o amor, para ele ser verdadeiro, ele precisa ser esse amor intenso, esse amor arrebatador, esse amor que vai te tirar o chão. De muitos sacrifícios. De muito sacrifício. Precisa ser aquele negócio que, meu Deus, vai me acabar. Entendeu? Só que o amor não é para ser isso. Não é para ser difícil, não é para ser essa complicação toda. Porque tu não vai ter paz. E aí, eu lembro que quando eu era mais nova, adolescente, né, eu falava assim... eu quero um amor que me tire o chão. Hoje em dia eu falo, eu quero um amor que me dê o chão. Eu quero continuar no chão. Tô em paz no chão.
Porque é aqui que eu vou me sentir segura. E quando a gente começa a ficar adulto, a gente vai amadurecendo e vai vendo que a estabilidade, ela vale muito mais do que essa intensidade. E a estabilidade aqui, entenda, não é sobre rotina, sobre cair na mesmice, nem nada do tipo. Mas sobre estar com uma pessoa em que você sente segurança. Você não... Uma coisa que me irrita muito nos relacionamentos é quando eu tô com alguém e eu sinto que a pessoa é de melindre, sabe? Tu nunca sabe se a pessoa tá fazendo aquilo com segundas intenções, ou se ela tá de conversinha, nanana. Eu falo, não tenho paciência pra isso, sabe? E aí, você tem que entender, poxa, eu sou uma mulher adulta, independente, eu tenho meu trampo, eu tenho meu corre. Eu não quero estar em relacionamentos que eu preciso o tempo todo estar adivinhando o que a pessoa quer dizer, o que ela quer sentir, o que tá rolando entre a gente. Vamos sentar e conversar como duas pessoas adultas. Então, acho que tirar esse estereótipo de amor hollywoodiano, né, que é aquela coisa de jornada do herói, né? Tu começa ali, conhece a pessoa, vocês vão se conhecendo, e chegou num ponto que aconteceu um grande problema, uma traição, uma separação, cada um foi para um lado, uma confusão gigantesca. Depois você resolve. Aí depois se resolve. Aí pronto, acabou. Aí como é? Vamos substituir essa confusão gigantesca ali do meio por pequenos conflitos do dia a dia. Porque é normal você ter conflitos com as pessoas. Mas não é normal é que a gente ache que o amor é sobre esse absurdo todo. Esse negócio arrebatador que vai te tirar do eixo, que vai tirar a tua paz. A gente não precisa de nada para tirar a nossa paz. A gente precisa de gente para dar paz pra gente, não para tirar. Para tirar, pode ficar do seu canto, fique aí. Nem chegue perto, por favor. Não se aproxime, por favor, fique aí. Então, acho que ter um relacionamento saudável, o primeiro ponto é entender isso. Porque, às vezes, a gente encontra relacionamentos tranquilos, mas a gente fala, poxa, eu não tenho problema nenhum com ele, acho que eu não gosto dele. Porque tu não sabe, tu não tá acostumada a reagir à tranquilidade. Isso é um problema. É que, de novo, que a gente fala, né? A gente não sabe reagir a coisas boas que acontecem com a gente. Nós não somos tão acostumados a não ter problemas, né? Exatamente. A gente não sabe reagir. A gente fica, meu Deus, mas... cadê o problema desse relacionamento? Cadê o problema desse menino? Ele tem que ter um defeito muito grande. Esse relacionamento não pode ser essa tranquilidade toda. Cadê o tchan desse relacionamento? Não tem tchan. O tchan é o dia a dia. O tchan é a paz, o amor, entendeu? O contato, a conexão de vocês dois, entendeu? Sim. Então, eu acho que o relacionamento saudável, ele vem daí. Do diálogo também. Tem que ter muito diálogo para as pessoas se entenderem, né? Isso serve para qualquer tipo de relação, né? Qualquer tipo de relação. Eu sempre falo que quando eu tô me relacionando com uma pessoa, seja amorosamente ou no trabalho, começou com muito problema, eu falo, cara, isso aqui não vai dar certo. Não dá. Eu tô num momento da minha vida que eu tô em paz. Não quero. Nada compra essa sua paz. Não compra, sabe? Eu sei o meu lugar de paz, eu sei os meus limites, eu sei o que me interessa e o que não me interessa. E pessoas que tiram a minha paz não me interessam. Entende? Se vier, venha pra agregar. Venha de boas, venha respeitando os meus limites e as minhas individualidades. Isso é muito importante também. Acho que partir daí é fundamental. Porque as pessoas às vezes têm essa ideia de que o relacionamento, né, é aquela ideia de completude, né? A pessoa vem pra me completar. Mas se a pessoa vem pra te completar, a parte que tu tinha, isso aqui é você, vem uma pessoa pra te completar. E essa parte aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai embora? E tudo que viveu, né? Porque se vai uma parte substituir, uma vai embora. Se essa parte vai embora, todas as tuas vivências, elas vão junto, sabe? Então, eu não enxergo o amor como completude. Ninguém vem pra me completar. Ela vem pra se conectar comigo, pra gente viver algo legal junto, pra gente ter boas experiências, mas isso não define quem eu sou, porque a individualidade, ela é fundamental pro relacionamento saudável. Você precisa ter a sua identidade. Quem você é para além desse relacionamento. Seja protagonista da sua história. Não deixe que o relacionamento protagonize toda a tua vida, todas as tuas relações, todos os teus hobbies, né? Porque eu já vivi isso, dos meus hobbies serem os hobbies que o meu namorado gostava. Eu falava, cara, cadê a minha identidade, né? E aí, quando você tem um relacionamento saudável, você tem a sua identidade. Isso não se perde. Olha só.
E é no clima de identidade que nós encerramos esse papo gostosíssimo com a Kel, que inclusive eu amei. E vamos ter mais papos como esse. Já aceito o convite. Então, gente, não tem como a gente explanar o quão grande é esse tema, né? E espero que nós tenhamos falado um pouco sobre do que é o amor e um pouco dos relacionamentos. Esses conselhos realmente são bons conselhos que amigas bateriam um papo numa mesa de restaurante, talvez, né? Isso. Então, olha que bom que a gente pode agora atingir outras mulheres, atingir outras pessoas. Então, esse é o Splash Talks, temporada Sororidade. Aguardem os próximos episódios e até mais.